Num mundo onde vivem cerca de 7 bilhões de pessoas, 2,4 bilhões são cristãos, divididos numa infinidade de ramificações ou denominações, como é mais comum de se ouvir. Mas todos estão unidos através de Jesus, o que torna o cristianismo a maior religião do planeta. O protestantismo é uma dessas ramificações e está em todos os continentes, mas a maior parte está concentrada entre as Américas, Europa, Oceania, norte da Ásia e boa parte da África. E o país com maior número de protestantes é os Estados Unidos. Seus líderes são conhecidos como apóstolos, bispos ou pastores. Seu lugar de reunião é a igreja e o seu livro sagrado é a Bíblia, onde estão o Velho e o Novo Testamento. Lembrando que a Bíblia católica, a Bíblia ortodoxa e a Bíblia protestante têm um número de livros diferentes uma das outras. Hoje o nosso entrevistado é o pastor Israel Belo de Azevedo e quero apenas enfatizar que eu convidei um padre católico e um padre ortodoxo, conhecidos meus, que infelizmente estavam com a sua agenda bem lotada. Mas isso não impede de a gente fazer depois uma outra rodada com eles. Nosso programa hoje é um oferecimento da Starret, que apoia um papo de qualidade. Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber Religiões. Gente, mais uma vez aqui para a gente conversar sobre esse tema muito interessante, e eu tenho o privilégio e a alegria de ter um mestre, e além de um mestre, é um querido amigo. De verdade, eu tenho poucos na vida e eu posso dizer que esse é um deles. E por várias razões, e eu admiro demais o seu trabalho. Você sabe disso, Israel, eu já falei para você várias vezes isso, e a sua maneira de pensar, enfim, sua inteligência, seu conteúdo e tudo mais. Já fomos várias vezes para Israel, então eu acho que você é um cara bom para a gente falar sobre cristianismo, cara. E o cristianismo um pouquinho mais do lado aí depois dos protestantes, após a reforma de Lutero. Então é o seguinte, Sael, antes de passar a palavra para você, eu vou fazer uma audiodescrição, porque isso ajuda os nossos amigos que são deficientes visuais a entender um pouquinho mais da gente, tá bom? Então, gente, quem já me conhece ou não me conhece, sou Rogério Nachev, tenho uma pele morena clara, tenho cabelo grisalho, camiseta do Louco por Viagem mais uma vez para fazer propaganda. Estou na sala da minha casa, aqui na varanda da minha casa, tá bom? Então essa é a minha audiodescrição. Israel Belo, bem-vindo. Eu sou Israel Belo de Azevedo, pele morena, negra, cabelos onde eles existem embranquecidos, uma testa bastante larga. Estou aqui também na minha sala, em frente a mim tem um quadro de Rembrandt, do Filho Pródigo, e a minha indumentária é uma camiseta Louco por Viagens que eu ganhei, nada mais, nada menos de quem? Rogério Nachev. Legal, cara, muito bom. Bem, Israel, vamos lá. A gente tem 30 minutos para falar de assuntos super simples, tá bom? Super simples, mas então vamos lá. Como nasce o cristianismo? O cristianismo nasce a partir da fé no Messias Jesus de Nazaré. Messias, portanto, que veio entre o povo judeu. Nós entendemos que a história da salvação começa quando o homem peca. Entramos aí num mistério como esse pecado se transmite às gerações, mas ele é real. O Messias veio, então, para libertar a cada um de nós do poder desse pecado. Nasceu em Israel, mas ele não fundou uma religião, ele não fundou uma igreja, mas a fé nele, ele disse que isso aconteceria no Pentecoste, em Jerusalém, quando os seus seguidores, Pedro, João, Tiago e tantos outros, recebessem dos céus o poder do Espírito Santo para serem testemunhas desta fé, desta salvação, desta graça, não só em Jerusalém, mas por toda a terra de Israel ou Judeia e até os confins do mundo, que inclui o nosso querido e sofrido Brasil. Me diz uma coisa, quando nasce o cristianismo, na realidade a ideia do cristianismo surge com Jesus,
Eu já conversei com o Rabino no começo, expliquei que eles têm sinagoga, Rabino e a Torá como seu livro sagrado. Nós, como cristãos, temos a igreja, temos um líder religioso que é um padre ou um pastor, ok, dependendo da denominação, e temos a Bíblia Sagrada também como nossa fonte de inspiração, nosso livro sagrado. Mas no começo, você acha que quando começou o cristianismo era assim? Era esse formato? Quando é que começou a aparecer com o que é hoje? Quando surgiu o cristianismo, ele não foi centrado num lugar, porque as pessoas se reuniam nas casas. Isso não quer dizer que seja um modelo a ser replicado sempre, mas esse era o contexto na época. O cristianismo era visto como uma seita, um braço, um departamento do judaísmo, e o Império Romano respeitava o cristianismo porque respeitava o judaísmo e entendia que era uma mesma coisa. Não havia templo, casas. Durante os próximos anos, cerca de 300 anos, não houve templos. Eram reuniões nas casas, quem sabe em alguns lugares ermos, como por vezes podemos pensar assim, à luz mesma do Novo Testamento. É importante nesse contexto, você falou de igreja e escrituras sagradas, que nós compartilhamos com os judeus parte das escrituras sagradas, isto é, as nossas escrituras são aquilo que nós chamamos de Antigo ou Velho ou Primeiro Testamento e Novo Testamento ou Nova Aliança, esta a partir então de Jesus Cristo. O que é que faz o Novo Testamento? Reinterpreta o Antigo Testamento. Jesus diz assim, olha, os antigos diziam assim, olho por olho, dente por dente. No entanto, a partir de agora, do que estou pregando, não será mais assim. Será uma outra maneira de ver a vida, baseada na graça, não no mérito. E esta é a radical diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. É tão radical que mesmo no interior do cristianismo há ainda cristãos que precisam, no meu entender, descobrir a graça, porque ainda pensam nos termos comuns a todos os tempos, todos os povos e religiões, na meritocracia. Não há meritocracia no Novo Testamento. As pessoas devem fazer o que é certo, não para serem salvas pelo Messias Jesus, mas porque já foram salvas pelo Messias Jesus. Legal. Bem, isso nos traz não um problema, mas uma pequena discussão, porque a graça é um conceito da Reforma Protestante, de Lutero, né, no século XVI, mas antes a gente tem uma tradição católica romana e também ortodoxa, né? A gente tem, antes de a gente existir, nós, que eu me coloco como nós, porque eu também sou protestante, então hoje eu estou falando da minha praia também aqui, e nós nos colocamos assim a partir do século XVI. Eu vou ter um padre também aqui falando comigo, e possivelmente a visão dele pode ser um pouco outra, pode ser um pouquinho da meritocracia, né? E é isso mais ou menos, né? O catolicismo romano ainda trabalha com essa outra ideia. Estou certo? Você acha que nessa visão está correto esse comentário? A ideia da graça, se nós lemos corretamente, ela está presente no Antigo Testamento, inclusive no livro de Levítico, que é um livro, digamos, duro, está presente lá a graça. O mandamento principal de Jesus, ama a Deus, ao teu próximo como a ti mesmo, está no livro de Levítico, é dos judeus, portanto, só que Jesus encarnou isso, por isso nós cremos na encarnação de Jesus. Quando os apóstolos escrevem, todos eles, por exemplo, João diz, Deus é amor, o que é um absoluto contrassenso filosoficamente falando. Uma pessoa não pode ser uma coisa, um sentimento, mas ele de tal modo encarna esse amor que ele é amor. E o apóstolo Paulo diz que quando Jesus Cristo veio, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Com o andamento da história, nós vamos ter esse entendimento da graça de uma maneira que vai variando, de tal modo que é sempre preciso que as perspectivas cristãs se corrijam para não se afastarem da graça. Quando vem Lutero,
ele retoma, curiosamente, aquilo que o apóstolo Paulo disse, que, na verdade, o apóstolo Paulo estava retomando aquilo que Abacuque, o profeta, disse aí por volta do século VI antes de Cristo. E quando ele se forma e se torna um teólogo, ele bebe da água de quem? De um homem chamado Agostinho, o africano de Hipona, que entendeu profundamente a graça ao entender a sua miséria como pecador. Sem Deus estamos perdidos, disse Agostinho. E Lutero, na sua luta pessoal para encontrar um sentido para a sua vida, redescobriu Agostinho, mas, sobretudo, redescobriu o apóstolo Paulo. Temos sempre que voltar às Escrituras Sagradas para que a verdade que os nossos pecados, compreensões, ideologias, organizações, instituições escondem, para que fique claro e aberto. Então, ao longo desse período, nós não temos ainda a Igreja Católica. Formalmente, ela só vai aparecer a partir do ano 490. O que é uma Igreja Católica Romana? É aquela que acredita que entre os bispos há um principal, e esse bispo principal está em Roma e tem poder sobre todas as outras, no caso, evidentemente, na perspectiva latina ou romana. Antes disso, nós não temos propriamente um catolicismo, mas um velho catolicismo, algo ainda que não pode ser classificado como catolicismo. O catolicismo, então, vai se desenvolvendo e acaba se colocando como centro das coisas, ao meu ver, e não a graça. Isto é, a igreja passa a ser o sacramento. Por isso a expressão de Cipriano, segundo a qual quem está na igreja está no reino de Deus, está salvo. O pertencimento a essa organização como algo sacramental dá ao homem esta posse da vida eterna. Lutero cria nisso, mas em sua profunda angústia começou a pesquisar e descobriu então que está em Abacuque, que está em Romanos, que as pessoas vivem pela fé. E ele então diz, isso não vem de nós, é graça, é presente, é dom de Deus. E aí se desenvolvem as perspectivas cristãs chamadas da Reforma Protestante. Legal. Quais os princípios de um cristianismo reformado? Básicos, assim, para as pessoas entenderem. Que nós somos salvos, ou justificados, ou perdoados, tão somente pela fé, não pelos méritos. Nós somos salvos tão somente por Jesus Cristo, não há outro intermediário, seja igreja, padre, pastor. Na nossa relação com o Pai, nós temos uma relação direta através de Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador. E a ideia de que cada pessoa é o seu próprio sacerdote e uma afirmação de que toda nossa crença ela tem que vir das Escrituras Sagradas ou tem que ser aprovadas por essas Escrituras. Qualquer coisa que eu diga que não tenha aprovação das Escrituras, interpretada livremente, o que explica, seria logo, certamente, sua próxima pergunta, porque tantas denominações protestantes, porque o princípio é esse, cada um lê e interpreta. Claro, tem que ser com inteligência, etc., etc., mas nem sempre isso pode acontecer, porque os nossos olhos são cheios de escamas. Não, e são cerca, eu li da última vez, não sei se ainda essa informação é real, mas são cerca de 40 mil denominações só cristãs, cara, debaixo desse grande guarda-chuva chamado cristianismo, né? É bastante maneira de se pensar, né? Só de batistas, na Aliança Batista Mundial, são mais de 40. Olha. Mas as diferenças, na verdade, são pequenas. O grande problema do ser humano, meu e seu, é que, em lugar de eu e você nos concentrarmos naquilo que é comum, nós acabamos nos importando com aquilo que é incomum. Tem até uma história famosa, Lutero e Zwinglio, dois reformadores se encontraram, fizeram uma declaração de fé naquela, colocar pontinho por tum, 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 concordaram em tudo. No último, que era sobre a ceia do Senhor, discordaram e cada um foi para o seu lado. Porque um ponto e os outros 15 não valiam a pena estarem juntos? Foi muito bom ter colocado essa posição, porque é o que a gente está fazendo nesse tipo de programa. A gente está aqui para mostrar a cada um aquilo que crê e não ficar julgando o outro, e tentar buscar o que tem de união, né? Porque isso é muito mais saudável para a gente. Então, o que o cristianismo pode se unir e achar de bom com o judaísmo, com o islã e com tantas outras expressões, né, religiões de fé. Então, isso é importante, legal. Porque, de certo modo, não é, Rogério? Todas elas
talvez com algumas exceções, diz o seguinte: ama o teu próximo Como a ti mesmo. e a ti mesmo. É. Né? Ama E Deus acima de todas as coisas, muda né? a nomenclatura, mas é a Sim. mesma coisa. É nisso que temos que nos basear. Uhum. E agora, se eu acho que esse amor ao próximo vem em segundo, aí são as filigranas, né? As louçanias, perdoe aqui a palavra, para que cada um vai ao Você é um cara muito culto. nova. Eu já falaria que a gente fica brigando com a história do famoso sexo dos anjos, né? Isso, E, o bizantinismo, né? e isso Quantos acontece homens não são desde capazes sempre. de se equilibrar na ponta de um alfinete? É? Você sabe que na época da Santa Sofia, que hoje se tornou uma mesquita novamente, né? A grande confusão ali, quando os árabes estavam invadindo, é se uma mosca caísse na água benta, ela ficaria limpa, purificada, ou a água benta ficaria suja. Então, né, para que É gastar o tempo famoso nisso? quem vê primeiro ovo ou a galinha, né? E o pau quebrando lá fora, né? E o pau quebrando lá fora, mas tudo bem. Bem, céu e inferno na visão do cristianismo. Quem vai para um, quem vai para outro, o que é cada lugar? Jesus, quando estava morrendo na cruz, teve dois colegas. Os nomes deles nós não sabemos. E um disse: se você é realmente o Cristo, o poderoso, o Filho de Deus, basta dar ordem e tudo acontece. E o outro disse: rapaz, toma tino, camarada, não é isso não. Mestre, lembra de mim quando você entrar lá no paraíso. Ele disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O céu, portanto, é o lugar que vão aqueles que querem, e aqueles que permitiram que Jesus perdoe os seus pecados. Basicamente isso. E o outro é os que desejam ir para lá, que não querem essa salvação, esse perdão, essa graça. Então é uma escolha de cada um, isso decide aqui e agora. Vida após a morte existe, é eterna, você volta, como é que o cristianismo enxerga isso? O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, se nós esperamos apenas para esta vida, somos os homens mais dignos de lástima. Ou seja, tudo aquilo que Jesus Cristo pregou e viveu é uma bobagem, é uma vã ilusão. Então, como Jesus, assim cremos, morreu, foi sepultado, ressuscitou e ascendeu aos céus, esse é o nosso caminho. Até uma música muito bonita que diz que, não vou cantar, fique tranquilo, foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Basicamente, esse é o resumo dessa crença que você chamaria de escatologia, ou seja, existe uma vida depois desta, essa a Bíblia chama de vida eterna, que começa agora, quando há uma comunhão nossa por meio da graça com o Jesus, o Messias, o Salvador, o Redentor do mundo. É assim que nós cremos. Legal. E não volta, né? Fica lá direto. Na percepção cristã, não há reencarnação. Né? Quando eu vou a um cemitério, está lá, aqui jaz eternamente fulano de tal. Ali não é. Ele jaz ali enquanto aquilo ali existia. Eterno mesmo só o céu. E o pecado? O que é o pecado no cristianismo? O pecado, ele tem algo muito real, que é quando nós fugimos daquele plano de Deus. Pensando nos termos do Jardim do Éden, Deus nos criou para sermos bons, livres, perfeitos, em comunhão um com o outro. Mas aí o homem escolheu o egoísmo, escolheu a preguiça, escolheu a desobediência. Isso se chama pecado, é errar o desejo, o propósito de Deus para cada um de nós. E aí há um grande mistério. Esse pecado é chamado de pecado original, porque foi o primeiro. E depois todos nós embarcamos na mesma canoa furada. Como? Por quê? Não sabemos. Então nós não cremos, é um problema até para nós cristãos, isto, que o homem seja bom. O homem é intrinsecamente mau. Eu acredito que é só ver o noticiário, eu acho que ninguém hoje ousa afirmar que o homem seja bom, né? Mas quem nos redime de nossa maldade é Jesus Cristo. Por isso, na linguagem bíblica, são aqueles que têm as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. É uma imagem, uma metáfora para dizer aqueles que foram perdoados por Jesus, por aquilo que ele fez na cruz, que é o evento central da vida de Jesus e da vida de todo cristão. Legal. Bem, a pergunta que eu estou fazendo a todos, e acho que para você vai ser a mais fácil, para quem é da linha cristã é mais fácil. Quem é Jesus pro cristianismo? Jesus é o filho de Maria, apenas de Maria e do próprio Deus. Maria teve um papel absolutamente fundamental na sua disponibilidade para ser a mãe
de Jesus, os antigos chamavam de Theotokos, a mãe de Deus. É uma figura de linguagem. Alguns Sim. tomaram isso como se fosse do Pai. Não, ela é mãe do Deus Filho, Deus Jesus. Entramos no tempo da Trindade, o mais difícil da teologia, mas não é o nosso escopo aqui, porque isso ninguém sabe como é que isso se realiza. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em uma em 3, né? Quando a gente vai lá a Nazaré, durante um tempo tinha lá um grande outdoor para quem entrasse na cidade, dizendo: olha, vocês cristãos são os politeístas que creem em Deus Pai, Deus Filho. Deus não tinha filho, ele é único. Eles não entendem. Sim, a maneira deles. Nós penamos muito para entender também essa natureza. Então, Jesus é esse Deus que se tornou carne. A Bíblia é também Deus que se tornou palavra, escrita, objetiva. E Jesus é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, foi gente como a gente, e aqui sofreu tudo que nós sofremos, foi tentado, com a diferença que eu também sou tentado, mas eu peco, você eu não sei, mas ele não pecou, e por isso morreu em nosso lugar. Isso é um ponto importante, porque há cristãos de uma certa tendência que acham que a morte de Jesus na cruz foi apenas um exemplo de renúncia. Eu entendo que o cerne, o centro do cristianismo é a morte de Jesus na cruz. A morte foi em nosso lugar, ou em termos teológicos, foi vicária, em nosso lugar. Não foi apenas um exemplo, até foi um exemplo, mas não só um exemplo. Aí tem toda uma história sobre aquilo que o profeta Isaías escreveu quase 8 séculos antes, dizendo que ele morreu em nosso lugar, para que nós ali não morrêssemos. Jesus é isso. Jesus continua vivo. Ele foi redimido. Ele, ao ser ressuscitado, teve um novo corpo, um corpo que atravessava paredes. Assim nós cremos. Hoje ele está vivo e cremos que ele vai voltar. Ele vai voltar. Vai voltar para nos levar. É um conjunto também de crenças que nós temos, e aí há muitas diferenças também entre os cristãos, porque a Bíblia ela não tem esse objetivo doutrinário, mas a nossa cabeça quer colocar tudo 1, 2, 3, 3, 2, 1, e a Bíblia é algo muito maior do que 3, 2, 1, 1, 2, 3, muito maior do que uma música que se rege com dó, ré, mi, fá. Partitura ali. O músico sabe melhor do que eu. Uhum. Legal. Quando você falou que você peca e talvez eu não, a minha esposa está aqui na frente, a Mari, né? Ela fez assim, ó. Há controvérsias. Então você vê, há controvérsias, há controvérsias. Mas que eu peco, não há controvérsias. Eu também não tenho dúvida. Eu não sei. Israel, como você descreveria em uma só palavra o cristianismo? É a graça de Deus que se manifestou salvador a todos os homens. Isso é uma frase. É uma frase. Uma palavra, consegue? Uma palavra, graça. Graça, tá. Esse favor imerecido, esse presente que a gente não merece. De Deus. Muito legal. É muito difícil a gente entender isso. Muito difícil. Porque eu sou bom, né? Eu quero fazer as coisas, né? Mas eu preciso mesmo da graça que me permite viver com alegria, com essa certeza de que eu sou amado. Essa é a síntese do Evangelho. Nós todos somos amados por Deus, apesar de nossas histórias, do nosso jeito de ser, de nossas angústias, das sombras do nosso caráter. Nós somos amados, radicalmente amados, como disse o autor, furiosamente amados por Deus. Gente, o que a gente pode falar, né? Acho que esse tempo que nós temos tido aqui falando sobre religião tem sido muito especial para a gente. Lógico que com certeza você vai ver temas que não são parecidos com o que você crê, eu não estou me importando com isso, e já estou puxando a orelha sempre aqui de que se você tem algo contra o que o Israel falou, não sai aqui comentando, conversa com ele, manda uma mensagem para ele para saber, vamos conversar, vamos dialogar, porque esse é um tema que é de cada um, pertence a cada um. Eu me identifico bastante com o que a gente estava conversando aqui, apesar de algumas controvérsias, mas eu me identifico mais nessa praia que a minha, mas eu estou entrevistando tanta gente, no qual também está me trazendo muitas coisas boas para eu refletir, para eu pensar, para eu analisar, né, para ver como a outra pessoa enxerga também Deus. Então tivemos hoje uma boa aula sobre cristianismo reformado, tá? Nós vamos falar sobre outras pessoas que enxergam o cristianismo possivelmente de uma outra maneira. Eu quero te agradecer demais, Israel, dizer que Israel é um baita escritor. Quantos? 70 livros? É em torno disso, Você sabe que quando eu conheci, que eu comecei a escrever o meu de Israel, eu sempre guardava isso. Você estava por volta de 40 e eu começando a escrever. Eu ainda não acabei o meu livro e você já está em 70, cara. É a diferença.
a boa diferença que a gente tem aqui. Mas eu chego lá, cara, tô escrevendo. Sem dúvida alguma. Tá Por ficando... outro lado, no meu Instagram, eu tenho 8 mil e poucos seguidores. Você tem quantos? Eu É, no YouTube tenho 4 mil e poucos. Você tem quantos? mas tudo bem, né? Tudo bem. Então, gente, já que ele falou nisso, as redes sociais dele estão aqui, tá bom? Não deixa de segui-las. O Israel faz um negócio bem legal. Ele manda todo dia de manhã, se você quiser se inscrever lá, tem que dar o telefone, é isso? Eu mando por telefone. Agora estou no Instagram também e posto também no Instagram. Tá, é um bom dia, chama Bom Dia. É uma Bom dia, reflexão. amigo. Bom dia, amigo. Bom dia, Bom amigo. dia, amigo. Bom dia, amigo. É uma reflexão pequena que ele manda todo dia. É uma leitura muito gostosa, gente. Ele sabe escrever super bem, então eu acho que bacana. Vale a pena você, se tiver interesse por esse tema, né? Se inscrever aí e pedir para o Israel mandar. Olha lá, é um livrinho também? Eu acabei agora de finalizar o 2021. Que legal. A produção, né? O texto, né? 2021. E já estou escrevendo 2022. Né? Porque eu tenho que fazer isso todos os dias, porque senão eu não consigo, porque são quase 400 páginas, se eu escrever de uma vez só, então todo dia de manhã eu escrevo uma página. E quem quiser comprar, em vez de receber, onde é que pode comprar esse Bom Dia? Pode comprar no site da minha editora, prazerdapalavra.com.br, ou Lojas Americanas também vende, no site das Lojas Americanas. A gente está deixando aqui. Então, gente, sigam as redes sociais de Israel. Quem quiser receber essa palavra, que é bem bacana, esse texto, todo dia de manhã. Gratuitamente. Isso que é legal. É muito bacana isso aí. Eu recebo todo dia, eu dou uma lida, é bem bacana também. Israel, considerações finais, antes de a gente terminar aqui. Que bom que a gente possa ter esse tema que exige aprofundamento e é um libelo, uma palavra contra a superficialidade, contra o preconceito, contra o ódio, contra a supremacia da ideologia que nos tem cegado, nos tem dividido, nos tem amargurado e nos tem feito odiar um ao outro quando nós fomos feitos para amar um ao outro. Eu tenho obrigado. Eu aprendi com vocês essa palavra presentismo e nunca mais esqueci dela, que a nossa verdade sempre é a única, né? Então a gente tem que estar aberto a ouvir os outros. Acreditar, lógico, defender a nossa, mas não tolerar, respeitar, né? Intolerância, temos que tolerar as outras religiões. Não, temos que respeitar as outras religiões e, como o Israel falou, amar, né? Acreditar na nossa sem desacreditar a do outro. Exatamente, exatamente. E eu queria pedir um favor para ti. Eu já pedi para o monge do Vaishnavismo, já pedi para o rabino do judaísmo, pedi para o monge budista, e agora nós vamos ver a versão cristã de uma bênção. A bênção que eu particularmente gosto muito, que eu via quando era pequeno na igreja, que é a bênção apostólica. Então, antes de você dar a bênção, como ela nasce, rapidinho, e depois a gente faz a bênção e termina o programa. Ela é apostólica, exatamente, ela se encontra nas cartas de Paulo. Também nas outras cartas, mas sobretudo no apóstolo Paulo, nas várias cartas que ele escreveu, só que com o tempo se foram fazendo adaptações. A minha mesmo, ela é diferente a cada celebração, dependendo muito da circunstância, mas o conteúdo é o mesmo, é sempre o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Basicamente isso. Como comunhão, às vezes, nem todo mundo pode entender o que significa, usamos outras expressões, é o que eu vou fazer então. Comumente nós fazemos com as mãos levantadas, estendidas sobre as pessoas, que não é possível aqui agora, olhos fechados. Vamos lá, eu estou junto aqui. E, às vezes, quando a igreja tem um coro, ela irrompe, ou no coro, na congregação, com um amém cantado, que também é muito bonito. Legal. Se você encontrar um amém aí que você possa acrescentar, é extraordinário. Ou você então fale o amém. Não, eu prefiro não cantar, vai perder a espiritualidade. Vai perder a espiritualidade das pessoas se eu cantar aqui. Então... Mas o amém você pode dar, o amém simples você pode fazer. Posso fazer o amém, legal. Vamos lá então. E que agora então, o generoso e poderoso amor de Deus o Pai, a maravilhosa e esplêndida graça de Jesus Cristo, o Salvador, que a comunhão, a consolação e a esperança que vem do Espírito Santo com você, sua família, sua igreja estejam hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Eu gosto muito dessa bênção, eu gosto demais. Espero que vocês também tenham sido muito abençoados com ela. Israel, obrigado demais, mais uma vez.
e acho que todo mundo gostou. Então, gente, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, o seu comentário, compartilhe ele com seus amigos. E agora é uma hora muito importante de você seguir as minhas redes sociais e as redes sociais do Israel Belo. Então, gente, nos vemos no nosso próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. E a camiseta tá aqui, ó, e a sua também, hein? Tchau, tchau, meu amigo. Obrigado.